Deixa eu te perguntar uma coisa. Alguém na história, eu falo até na história, pode contar Pelé, quem for, batia melhor na bola do que você? Não. Não batia, não bate, não tem. Não tem Beca, não tem ninguém. Porque é o seguinte, mas eu batia aqui, ó. Eu batia de alavanca, 3 dedos, rosca e chapada. Ninguém, ó, próximo, média e longa distância. Ninguém na história do futebol bateu na bola como você. Lembro, já viu o Marcelinho Carioca falando, que é ídolo também, não tem como. Ele fala assim que teve um jogo que você chegou nele, que era Corinthians e Palmeiras, e falou assim, daí é só eu, hein? E ele acabou fazendo o gol. Isso é verdade? É verdade. Contra o Veloso, não foi? Foi em Ribeirão Preto e errou um pênalti na final. Em 1º de fevereiro de 1971, nasceu Marcelo Pereira Sursim, mais tarde conhecido como Marcelinho Carioca, um renomado jogador brasileiro nos anos 90, notável por sua atuação no Corinthians. Originário do Rio de Janeiro, enfrentou dificuldades financeiras na infância, encontrando no futebol uma oportunidade de ascensão. Reconhecido por muitos como o maior jogador na história do clube. Integrante de uma equipe que encantou o Brasil, especialmente entre 1998 e 2000, Marcelinho demonstrou consistência excepcional, sendo temido por muitos como um adversário formidável. Sua habilidade na cobrança de faltas era tão precisa que qualquer falta próxima à área era vista como uma chance de gol. No entanto, sua personalidade e forte ligação com o Corinthians eventualmente afetaram sua carreira, despertando a ira de rivais e inveja de colegas e técnicos. Apesar de sua grandeza no Corinthians, teve poucas oportunidades na seleção brasileira. Após se destacar nas categorias de base do Madureira nos anos de 1986 a 1987, Marcelinho despertou o interesse do Flamengo, ingressando nas categorias de base. Aos 16 anos, juntou-se aos profissionais do clube, composto por estrelas como Zico, Bebeto, Renato Gaúcho e Zinho, sob o comando de Tele Santana. Curiosamente, Marcelinho infiltrou-se no treino do time principal, sendo notado por um diretor do clube. Tele optou por mantê-lo entre os profissionais. Sua estreia ocorreu em 30 de novembro de 1988, substituindo Zico em um clássico contra o Fluminense. Após 2 anos de poucas oportunidades, Marcelinho começou a jogar com mais frequência em 1990, conquistando a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca em 1991. No entanto, não se tornou um ídolo da torcida. Em 1992, participou pouco do título brasileiro, jogando apenas 6 dos 27 jogos. Em 1993, teve mais tempo em campo, mas enfrentou derrotas, incluindo a final da Copa dos Campeões da Libertadores contra o São Paulo. No ano seguinte, devido a dificuldades financeiras, foi vendido contra sua vontade para o Corinthians, onde viveu o auge de sua carreira. Pelo Flamengo, jogou 242 partidas, marcou 49 gols e conquistou 3 troféus. Inicialmente desconhecido no Corinthians, Marcelinho chegou como uma promessa aos 23 anos, trazendo consigo uma rica experiência do Flamengo. Apelidado de Marcelinho Carioca para evitar confusão com outro jogador no elenco, logo ganhou o apelido de Pé de Anjo devido à sua habilidade nas cobranças de falta, conquistando assim a devoção da torcida corintiana. Em 1994, Marcelinho desembarcou no Parque São Jorge por $500 mil. Sua estreia foi em um amistoso contra o Comercial de Ribeirão Preto, onde atuou apenas no primeiro tempo. Rapidamente se destacou, levando o Corinthians à final do Campeonato Brasileiro, enfrentando o Palmeiras, e estabelecendo uma base sólida para futuras conquistas. O ano de 1995 foi marcante para Marcelinho e o Corinthians, com vitórias no Campeonato Paulista sobre o Palmeiras e na Copa do Brasil contra o Grêmio. Marcelinho teve papel decisivo em ambas as finais, marcando gols cruciais e se destacando como artilheiro da Copa do Brasil. Em 1997, após ajudar o Corinthians a conquistar o Campeonato Paulista, Marcelinho foi negociado com o Valência, da Espanha. Transferido definitivamente para o Valência por $7 milhões, Marcelinho Carioca foi recebido como um grande reforço. Ele teria a oportunidade de jogar ao lado de Romário, tetracampeão, e do lendário goleiro Zubizarreta. Sua estreia ocorreu em setembro de 1997, numa derrota para o Barcelona por 3-0 no Campeonato Espanhol. Após uma performance insatisfatória, teve poucas oportunidades nos jogos seguintes. Em novembro, contra o Mérida,
recebeu outra chance, mas não conseguiu impressionar o técnico Cláudio Ranieri, sendo afastado. Marcelinho enfrentou dificuldades para se adaptar ao Valência, passando a maior parte do tempo no banco de reservas. Em 6 meses, fez apenas 6 jogos, sem marcar gols. Uma das poucas lembranças positivas foi quando entrou no segundo tempo contra o Barcelona. Fora dos campos, Marcelinho e Romário se davam bem, frequentando festas na concentração. No entanto, suas condutas levaram a problemas com o técnico Ranieri e foram afastados durante uma partida contra o Atlético de Madrid. Em 1998, a Federação Paulista de Futebol contratou Marcelinho por 15 milhões de dólares do Valência, em uma ação de marketing. O Disque Marcelinho foi lançado para os torcedores votarem na sua contratação, com o Corinthians vencendo por 62% dos votos. No entanto, o retorno financeiro não foi como esperado, e o clube teve que desembolsar mais 4 milhões de reais para concretizar a transferência. Após sua discreta passagem pelo futebol espanhol, Marcelinho Carioca retorna ao Brasil como um ídolo da torcida corintiana, pronto para liderar o Corinthians no Campeonato Brasileiro de 1998. Apesar de perder o Campeonato Paulista de 1998 para o São Paulo FC, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o Brasileirão de 1998 prometia ser um momento marcante para Marcelinho. Com jogadores como Fred Rincon, Vampeta, Gamarra e Edilson Capetinha, seu desempenho e cobranças de falta impuseram respeito aos adversários. O Corinthians teve uma campanha impecável, terminando em primeiro na classificação. Nos playoffs, venceram Grêmio e Santos, chegando à final contra o Cruzeiro SC. O Pé de Anjo correspondeu às expectativas, sendo vice-artilheiro com 19 gols, e o Corinthians conquistou o título brasileiro. Apesar do sucesso, Marcelinho teve desentendimentos com Luxemburgo, sendo afastado por indisciplina em algumas partidas, o que o impediu de disputar a artilharia. Em 1999, o Corinthians conquistou o Campeonato Paulista ao derrotar o Palmeiras em uma final marcada por confrontos entre os jogadores. Na sequência, Marcelinho levou o time ao bicampeonato brasileiro, vencendo o Atlético MG na final e recebendo o prêmio Bola de Ouro como melhor jogador do torneio, após marcar 15 gols. Em 2000, Marcelinho Carioca alcançou um dos pontos altos de sua carreira no Corinthians ao conquistar o primeiro Mundial de Clubes da FIFA realizado no Brasil. Ele foi fundamental na vitória sobre o Real Madrid e na emocionante final contra o Vasco da Gama no Maracanã. Apesar de perder sua cobrança de pênalti, o Corinthians venceu com um erro de Edmundo. No entanto, o restante da temporada foi desafiador para o Corinthians em 2000. Eliminados novamente pela Palmeiras na Copa Libertadores da América, o time teve diversas perdas no elenco, incluindo Edilson e Fred Rincon. Na Copa João Avelange, terminaram em penúltimo lugar, marcando um período de mudanças e reconstrução. Uma das mudanças mais significativas foi a volta de Vanderlei Luxemburgo ao comando técnico em 2001, após passagens pela seleção brasileira e problemas com a CPI do futebol. Essa volta marcou o fim da era de Marcelinho no clube, com desavenças intensas entre ele, Luxemburgo e seu companheiro Ricardinho, levando-o a sair do Corinthians após disputas judiciais. Apesar de ser considerado um dos maiores jogadores na história do SC Corinthians, Marcelinho Carioca deixou o clube de forma discreta, apesar de sua forte ligação com a torcida. Optou por iniciar uma nova fase no Santos Futebol Clube em 2001, mas não correspondeu às expectativas. Sua passagem pelo Santos foi breve, durando apenas 3 meses, com 21 jogos e 3 gols marcados, mostrando apenas lampejos de sua habilidade anterior. Em seguida, partiu para o Japão, jogando pelo Gamba Osaka em 2002, com 27 partidas e 7 gols, mas sem conquistar títulos. Retornou ao Brasil em 2003 para jogar pelo Vasco da Gama, onde teve um começo promissor, contribuindo para a conquista do Campeonato Carioca. No entanto, deixou o clube devido a salários atrasados. Após uma breve passagem pelo Al Nassr, voltou ao Vasco, mas não conseguiu repetir seu desempenho anterior devido a lesões constantes, marcando 19 gols em 40 jogos. Em 2004, Marcelinho Carioca ingressou no Ajaccio, na França. Sua estreia resultou em uma derrota por 1-0 contra o Sochaux no campeonato francês. No entanto, seu desempenho no clube foi abaixo do esperado, jogando apenas 10 partidas e marcando 2 gols. Retornando ao Brasil em 2005, Marcelinho se juntou ao Brasiliense em fevereiro.
No entanto, sua forma física e lesões prejudicaram seu desempenho. Em 26 partidas, conseguiu marcar 10 gols, ocasionalmente exibindo flashes de sua habilidade característica. Em 2006, Marcelinho Carioca deixou o Brasiliense para regressar ao Corinthians, durante o período de parceria com a MSI, visando apaziguar a torcida descontente. Devido à sua forma física não ideal, Marcelinho teve poucas oportunidades de jogar, participando apenas em 5 partidas durante sua terceira passagem pelo clube. As controvérsias no vestiário resultaram em sua saída, apesar de ter um contrato de 2 anos, permanecendo apenas 6 meses. Durante sua carreira, conquistou 9 títulos, marcando 206 gols e dando 185 assistências. Ele estabeleceu recordes significativos, sendo o maior artilheiro do Corinthians no Brasileirão e Copa do Brasil, além de ter o maior número de assistências pelo clube desde 1962, superando ícones como Rivelino e Sócrates. Depois de anunciar sua aposentadoria para 2007, Marcelinho Carioca mudou de ideia e assinou com o Santo André. Em 2008, ele ajudou o time a subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, na primeira divisão, marcou 5 gols e fez 6 assistências, mas não conseguiu evitar o rebaixamento. Durante sua passagem pelo Santo André, Marcelinho fez 14 gols em 84 partidas. Em 2010, ele se aposentou oficialmente, em uma partida pelo Corinthians. Os controvérsias de Marcelinho Carioca. Ao longo de sua carreira, Marcelinho Carioca era conhecido por desfrutar de uma vida noturna agitada, o que por vezes afetava seu desempenho profissional. Em 2001, o técnico Vanderlei Luxemburgo alegou ter retirado mulheres do quarto do jogador durante uma concentração. A relação tensa entre os dois começou nos primeiros anos da década de 2000, quando Marcelinho demonstrava comportamento indisciplinado. O meia admitiu ter tido envolvimento com a esposa de Vanderlei. Em 2007, os dois se envolveram em uma briga ao vivo em um programa de TV, resultando em um processo judicial movido por Marcelinho contra o treinador. O caso foi encerrado em 2019, com parte dos salários de Luxemburgo sendo penhorados. Criticá-lo, eu sempre vou criticar de uma forma imparcial e direta. Uma questão que você acha. Não deixa ninguém falar. Não deixa falar não. Primeiro que eu deixo falar porque você é safado. Ah, tá bom. Você é safado. Tá bom. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Tá bom. Você não vale nada. Você vale alguma coisa? Eu valho muito sempre. Que Nunca você provaram nada contra mim. Você vale? E não vão provar. Você é safado. Você é moleque. Você é safado. Você é moleque, você é safado. Vamos baixar a bola. Você é moleque safado. Vamos baixar a bola do chão. Você vai ter que provar o que você está falando. Eu posso falar pra você. Vamos baixar a bola. Eu tirei mulher do teu quarto. Eu fiz uma opção de coisa e você nunca provou nada. Você se encostou sempre na religião. Dentro da bola vai virar bola do chão. Após anunciar sua aposentadoria, Marcelinho Carioca explorou uma nova carreira como jornalista, graduando-se em 2007 pela Faculdade Integrada Rio Branco. Ele iniciou como comentarista, trabalhando na TV Bandeirantes e na Rede TV. Posteriormente, Marcelinho ingressou na política, concorrendo sem sucesso como deputado federal pelo PSB. Durante esse período, foi convidado para ser secretário de Esportes em Ubatuba em 2016 e novamente em 2019 para a Prefeitura de Itaquaquecetuba. Se você é um apreciador do mundo esportivo, gostaríamos de ouvir sua opinião. Compartilhe este conteúdo com outros amantes do futebol e não deixe de se inscrever para mais novidades sobre esse universo fascinante. Até a próxima!